nas grandes cidades existem algumas opções do transporte coletivo, né? Em São Paulo eu tenho metrô, trem metropolitano, no Rio também eu tenho metrô, trem metropolitano, existe balsas. Em Valadares eu só tenho uma forma de transporte coletivo, que é deficiente, que não atende as pessoas e faz com que quem tem uma opção, quem tem condição de ter uma opção, opta por não usar o transporte coletivo. Com isso impacta o trânsito com o seu transporte individual. O número de veículos é superior ao que as cidades suportam, se adaptar a isso. A matriz econômica brasileira se alicerça em dois pilares: indústria automobilística, construção civil. Isso é que puxa a economia brasileira. Então, com isso, fez com que a produção de veículos fosse estimulada, o crédito para que esses veículos fossem adquiridos e aconteceu uma superpopulação de veículos para os grandes centros que não acompanharam. Porque trânsito é uma coisa muito nova. Existem poucos profissionais especialistas em trânsito. Engenheiros de tráfego, psicólogos especializados, advogados especializados em trânsito, engenheiros especializados em trânsito. Existem poucos profissionais que sabem lidar com isso. E aí o trânsito foi deixado de lado e os carros foram aparecendo. As ruas não foram cuidadas, não se fez educação para o trânsito, nenhuma das duas coisas, nem educação para o trânsito, nem educação no trânsito, que são duas coisas diferentes. Uma, educação para o trânsito, eu aprender as regras, como utilizar esse trânsito. Educação no trânsito, que eu continue sendo um cidadão, mesmo que eu esteja certo, que eu permita que o outro passe, que eu respeite o outro, que eu não vá brigar com ninguém, né, por causa de uma fechada, que eu procure andar calmo, né? Então, essas questões não foram trabalhadas. Hoje em dia, o cidadão utiliza o seu veículo como arma. Lá é o lugar, é como se fosse um divã, é onde ele faz a terapia dele, ele sai correndo com o veículo, é dele, quanto maior, melhor. Né? Uma cidade igual Valadares, em que as pessoas vão para os Estados Unidos, moram fora daqui, sem com dinheiro, o primeiro carro que eles compram é uma caminhonete de cabine dupla. Em vez de comprar um Ford Ka ou um Up agora, eles compram uma caminhonete de cabine dupla, sabe? Porque aqui é a cidade de que eu tenho que parecer ser, né? Então, o trânsito impacta. Teve uma época, nós fizemos uma pesquisa, que Valadares, proporcionalmente pela população, era a cidade com o maior número de cabine dupla do país. Ganhava de Goiânia. Não em números, mas em proporção do número de caminhonetes para o número da população, sabe? A gente ia nas oficinas de manutenção dessas caminhonetes, eles morriam de rir. As pessoas compram um veículo 4x4, um Governador Valadares, que não tem barro em lugar nenhum. E aí, o que mais se dava era a manutenção da caixa de marcha da tração 4x4, que ficava 2 anos sem usar a tração. O óleo hidráulico baixava, a caixa quebrava. Porque nunca se ligou a tração 4x4. Para que eu tenho um veículo 4x4 no asfalto? Mas é só por questão de eu mostrar que estou bem. Eu fui nos Estados Unidos, lavei defunto, lavei privada, mas voltei bem e comprei minha caminhonete. Então, essa cultura do carro, né, é que faz com que Valadares tenha esses problemas. Número de acidentes alto, né, engarrafamento agora já de 2 quilômetros. Nessa rua mesmo que nós estamos aqui, no horário de pico, engarrafamento de 2 quilômetros, 4 quarteirões. Cada quarteirão 500 metros, 4 quarteirões, 2 quilômetros. Então, a situação aqui em Valadares está caótica. Precisa ter uma intervenção mais séria para que nós possamos resolver esse problema. Existem medidas de curto, médio e longo prazo. Curto prazo: regulamentar a operação carga e descarga. Impedir isso aqui. Impedir o tráfego de caminhões no horário comercial. Um caminhão daquele impacta o trânsito. Na hora que ele parar no sinal, ele ocupa o espaço de 3 veículos. Então ele impacta significativamente o trânsito. A velocidade com que ele anda, ele impacta mais 5 veículos. Porque a velocidade que ele anda impede que 5 veículos andem ao mesmo tempo. Então, na hora que eu restringir
o tráfego de caminhão pesado no centro de Governador Valadares, eu vou estar dando mais agilidade ao trânsito, mais segurança ao trânsito. Então essa é uma medida de curtíssimo prazo. Simples, uma canetada só. Eu vou regulamentar a operação carga e descarga. A carga e descarga, um exemplo, ela vai ser feita a partir das 18 horas, das 18 às 6 da manhã. Médio prazo, otimizar, melhorar, investir significativamente no transporte coletivo urbano. Para eu dar opção ao cidadão de deixar o veículo dele em casa, a moto, o carro e vir no ônibus. Isso não acontece porque o transporte coletivo é ruim, é de má qualidade. Ele não chega no horário, ele é superlotado. Observa bem, uma cidade com o clima de Governador Valadares, uma das cidades mais quentes do país. Ninguém acredita. Quando eu vou fazer palestra fora daqui, quando eu vou fazer cursos e converso com as pessoas, eles não acreditam que a frota de ônibus de Valadares não existe nenhum com ar-condicionado, nem com uma opção de pagar 3 vezes a passagem, sabe? Não tem um ônibus, nenhum da frota equipado com refrigeração. E refrigeração em Governador Valadares, eu falo muito nas palestras, não é conforto, é um problema de saúde pública. Doenças se proliferam. Por exemplo, num surto de gripe, num surto de qualquer moléstia, esses ônibus vão ser um lugar propício para a proliferação, porque eles são amontoados de gente num calor imenso, sabe? Isso é problema de saúde pública. Andar de ônibus em Governador Valadares é um atestado de pobreza. Quando um amigo nosso passa dentro do ônibus, você fala assim, uai, fulano quebrou? Sabe? Porque as pessoas que estão lá dentro, diferentemente dos centros mais avançados, elas estão lá por falta de opção. A primeira opção que elas tiverem, elas saem de lá. Compram uma moto, compram uma bicicleta, ou compram um carro. Então, a médio prazo, a gente investir no transporte coletivo. E a longo prazo, melhorar as vias, dotá-las de melhor condição de circulação, fazer um programa sério de educação para o trânsito, que eu digo sim, se você quiser representar um trânsito numa figura geométrica, ela seria um triângulo escaleno, os 3 lados diferentes. O cateto maior, o lado maior, a base, seria a educação. Tudo se inicia pela educação. O outro cateto maior seria a engenharia. E o menorzinho dos 3, a operação e a fiscalização. Se tudo funcionar bem, ele vai ser sempre o menor mesmo. Vai ficar reservado para fiscalizar e operar uma pequena tarefa. Nós estamos numa cidade em que a melhor escola daqui, na porta dela, se faz fila quádrupla. Não é fila dupla, não. Não é tripla, não. É quádrupla. 4 veículos estacionam lá. Tem o que estacionou certinho, depois vem o outro que estaciona, depois vem o outro, agora tem o 4º que estaciona. Isso na melhor escola da cidade, onde a maioria absoluta das crianças que estão lá vão se transformar em motoristas. Eles saem, né? Tem casos, né? A gente tem filmagens, vocês já devem ter visto, assistido casos de que o 4º carro chegou e parou, ele vai ficar ali. O daqui saiu, o outro saiu, fica aquele carro estacionado no meio da rua, sem ninguém entender que o carro está parado ali. Que a criança daquele carro demorou, o pai demorou. Enquanto que dá para estacionar ao longo de todo o quarteirão, a escola é um quarteirão inteiro. Dá para se estacionar, descer, vir até fazer um papel com o filhinho, vir andando com o menino e colocar dentro do carro, papel de educação. Mas isso não é feito, sabe? Então, se a educação não começa na escola, a educação de trânsito não é feita, porque na lei 9.503, no Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 74 a 79, que falam da educação para o trânsito, tem lá que teria que ser ministrada. Lá fala da educação infantil ao 3º grau. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo pessoas da faculdade se preocupando com o trânsito, porque tem que se preocupar mesmo.
Nós temos hoje o Hipercentro, que constitui-se da Francisco Salles para cá, da 7 de setembro para cá, da Avenida Brasil para cá e da Leonardo Cristino para cá, vereador Eusebinho Cabral para cá. Então nessa região geográfica estão todos os hospitais, o Fórum, a Justiça Federal, o INSS, as melhores escolas, faculdades, então todo mundo se localiza nesse grande. Então para cá flui está o mercado municipal, então flui todo mundo para cá. Ainda é embrionário, ainda está no início a disseminação desse. Está se criando um comércio lá depois do Mergulhão. O Jardim Pérola já tem um centro comercial na rua Vale Formoso mais significativo. A Vila Isa tem, depois da ponte, um comércio também emergente. Mas ainda é embrionário, ainda muito pequeno, sabe? Agora, com o aparecimento da UPA, lá na Vila Isa, até a questão de urgência e emergência vai ser desmembrada com o Hospital Municipal, né? Então, pode ser que haja essa condição de diminuir o afluxo de pessoas para esse hipercentro. Mas, por enquanto, é aqui que as coisas acontecem. E, por isso, nós temos um grande problema. Por quê? Eu tenho 10 mil vagas físicas só nesse pedaço. Só posso estacionar 10 mil veículos. Eu consigo estacionar 50 mil se eu utilizar bem o estacionamento rotativo pago. O estabelecimento do estacionamento rotativo pago, né? A Zona Azul é uma ferramenta usada no mundo inteiro. Você assiste nos filmes lá, as pessoas usarem lá o parquímetro, colocar moeda, estacionar e colocar moeda. Isso não é invenção de Valadares, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade grande, você vai pagar para estacionar o seu veículo. Isso é a democratização da utilização do espaço público. Então, com o estacionamento rotativo, eu consigo otimizar uma vaga, transformá-la em 5. 2 horas cada um, em 10 horas. Então, em vez de estacionar 10 mil veículos aqui, eu consigo estacionar 50 mil. Já diminui a equação, né? Então, essa é uma atitude acertada. Mas precisa outras, né? Intervenções sérias no trânsito, na melhoria das vias e a melhoria do transporte coletivo. E muito. No último cálculo, vinham para cá 36 mil veículos dia das cidades circunvizinhas, das 70 cidades aqui em volta, que utilizam o nosso, que a Justiça Federal mais próxima é Governador Valadares. A regional do INSS é Governador Valadares. Nós temos hoje uma questão de medicina, de biomedicina, muito importante. Valadares já faz até transplante de córnea. Então, as questões, as pessoas vêm muito para cá para isso, né? Então, pelos últimos cálculos, 36 mil veículos dia vinham para cá. Nós devíamos fazer o seguinte, nós valadarenses, nós não temos indústria, a nossa indústria aqui é a educação, as nossas faculdades e universidades, o nosso comércio, seja ele prestação de serviços, seja ele de venda. Nós devíamos deixar os nossos veículos em casa e deixar os que vêm de fora transitarem aqui. Essa é a nossa indústria, isso é que nós temos que fazer, nós temos que receber bem os de fora. Infelizmente, os nossos veículos concorrem com os outros, né? E aí esse trânsito fica doido. E o uso da bicicleta seria uma alternativa viável para Valadares? Claro. Valadares sempre utilizou a bicicleta. Valadares a capital brasileira do uso da bicicleta é Joinville. Valadares já teve proporcionalmente também mais bicicletas do que Joinville. Isso foi caindo por causa do roubo de bicicleta, da falta de bicicleta, da falta de onde se colocar a bicicleta e muito roubo, porque ela é uma moeda fácil de troca da droga. Então o roubo de bicicleta ainda é muito grande. Então diminuiu-se muito. E o trânsito de veículos, de carros, motos, ficou muito grande. E os acidentes com ciclistas também aumentou. Então as pessoas passaram a usar menos a bicicleta. Mas é uma opção inteligente. Valadares é uma cidade plana, clima gostoso, sabe? O uso da bicicleta aqui é um uso inteligente, é uma forma de transporte. Nós temos que melhorar nossas ciclovias, melhorar a educação de trânsito, fazer com que essa convivência motorista-ciclista seja a melhor possível, né? Isso é um investimento que o poder público tem que fazer.
O poder público tem que intervir nisso, de forma, com programas, com seminários, workshops, fazer com que as pessoas entendam e optem pela bicicleta e respeitem a bicicleta.